Pedro. Boa noite. Tudo bem? Pergunta do Pedro Melo, do Paraná Portal. O Atlético sentiu em algum momento ter menos jogos na temporada do que o Palmeiras. Isso pode ser um motivo para não segurar a vantagem até o fim? Cara, a gente, primeiramente, boa noite. A gente fez um grande jogo, taticamente. Estávamos fazendo um grande jogo até o final, mas infelizmente aí um pênalti que é duvidoso, né? Pelo que a gente viu ali depois, a gente acaba sendo prejudicado no último minuto da partida. E é difícil falar, né? Depois do empate desse no final, mas é levantar a cabeça. São 2 jogos, a gente tem que fazer um grande jogo lá também, para, se Deus quiser, se sagrar campeão. Pergunta do Robson de Lazare, da Rádio Transamérica. Em bolas perdidas pelo Atlético, saíram vários contra-ataques para um time de muita qualidade como o Palmeiras. Você acredita que esse é um ponto a ser corrigido para o jogo de volta? Cara, sem dúvida, pelo fato também de ser o nosso terceiro jogo na temporada, é lógico que acontece um pouco disso, mas a gente tem a semana aí para trabalhar, para corrigir aquilo que a gente errou, e sem dúvida nenhuma a gente não errar lá em São Paulo, para, se Deus quiser, como eu falei, se sagrar campeão. Pergunta do Júlio César Ruth, da Rádio Cidade. Com o nível de intensidade que o Atlético mostrou hoje, o quão forte você acha que a equipe pode chegar no jogo da semana que vem e nos demais desafios para essa temporada? Cara, a gente tem jogadores que entraram agora, a gente está se conhecendo, o Marlos entrou, a gente está se conhecendo, o Hugo Moura. Então, sem dúvida nenhuma, a gente manteve a intensidade do começo ao fim. Espero que a gente esteja a mesma intensidade lá em São Paulo para também fazer um grande jogo e se sagrar campeão. Ok. Pergunta do Gabriel Amorim. Pedro, o Furacão fez um jogo muito sólido hoje, principalmente na defesa, e por um detalhe não saiu com a vitória da Baixada. Você foi crucial hoje, dando uma assistência para o primeiro gol. O que você está esperando para o jogo da volta? Cara, muito feliz pela assistência, muito feliz pelo jogo que fiz hoje, tanto eu quanto meus companheiros, feliz por eles. O jogo da volta a gente sabe que vai ser muito difícil também, como foi hoje, mas a gente tem que mostrar que levantar a cabeça, né, pelo pênalti sofrido, o pênalti que a gente, o juiz acabou marcando ali no final, mas é levantar a cabeça e buscar o resultado lá em São Paulo, que a gente tem grandes chances, tem uma grande qualidade no elenco e temos times para, se Deus quiser, se sagrar campeão lá. Pergunta na Monique Vilela, da Rádio Banda B. Por que você acredita que o Atlético sofreu esse gol nos acréscimos? O que deveria ter sido feito para evitar esse tipo de situação? Cara, quando erra um, erra todos. Eu podia estar mais perto da bola, outro podia estar também, outro podia ter orientado. Então, foi erro coletivo ali, sem dúvida nenhuma. É levantar a cabeça e buscar o resultado lá em São Paulo. Ok, obrigado. Boa noite, professor. Prazer falar com você. Boa noite. Pergunta do Eduardo Demeterco, da C Mais Esporte. Como você avalia a atuação do atacante Rômulo nessa partida e também pensando no futuro? Boa noite a todos. Gostei do Rômulo, mostrou personalidade, se posicionou e se movimentou da forma que nós tínhamos conversado, treinado. Teve até uma chance de gol, deu o passe para o segundo gol. Gostei da atuação dele, foi generoso na fase defensiva, ajudando ali quando nós não tínhamos a bola, procurando também dar qualidade de jogo quando nós a tínhamos. Foi positiva a atuação dele, gostei. Pergunta do Vicenço Pizzigelo, da Sport News Mundo. Como você avalia a dinâmica dos 4 jogadores de construção jogando juntos? Esse esquema tem a intenção de dar mais liberdade para os meias mais ofensivos, como Marlons e Terãs? Nós temos o Cita, que joga de 10, joga de extremo. E depois nós temos Eric e Matheus, que são jogadores que conseguem fazer o corredor todo, ou seja, chega na área do adversário, além de serem muito fortes na marcação, né? Então era essa a ideia, que nós povoássemos sim o meio campo, mas que tivéssemos também
esses jogadores chegando na área, esses jogadores participando da fase ofensiva, jogando no campo do Palmeiras. O Hugo mais centralizado, nos dando essa construção de jogo, alternando às vezes com o Eric um pouco ao lado do Thiago, o Hugo entre os zagueiros e o Matheus alternando ali ao lado do Pedro Henrique. Então, essas variações que a gente tem, mas repito, com jogadores que conseguem chegar na área, conseguem fazer essa fase ofensiva, preenchendo aquilo que a gente quer, que é o último terço do adversário. Pergunta do Guilherme Dias, Conexão News. Mesmo com o time não estando 100% entrosado, o Atlético conseguiu fazer uma ótima partida hoje. Mas nos 2 momentos em que esteve com o placar favorável, o time acabou se retraindo e não conseguiu segurar o resultado. O que faltou para a equipe conseguir segurar essa vantagem? E o que é necessário fazer em São Paulo para levar mais essa taça? A gente está muito no começo, não tem desculpa, não tem álibi. Nós fizemos menos partidas oficiais do que o Palmeiras. Começamos um pouco depois a preparação também, da pré-temporada. Mas fisicamente eu gostei, é lógico que no final ali, até alguns jogadores até já pedindo as substituições, eu não tinha condição de trocar todos, que já estavam bem desgastados pelo início da temporada, menos jogos também, mas eu acredito que com essa semana agora, já com esse jogo que teve, a gente tendo essa semana cheia para o próximo jogo, a gente vai forte fisicamente também, a decisão está em aberta, para que nós busquemos esse título lá em São Paulo. Pedro Melo, Paraná Portal. Mais uma pergunta sobre o Rômulo. O Rômulo ainda não tinha jogado com o elenco principal neste ano e foi titular. Qual o motivo para a escolha dele após a lesão do Pablo? Nós tínhamos treinado também o Reinaldo, que acabou se machucando, se lesionando o joelho. Nós tínhamos outras opções, o próprio Bissoli e Julimar também, que acabou positivado com Covid. E o Rômulo já vem jogando, estava com ritmo, fez 3 gols na última partida, foi bem no jogo, por isso a escolha dele também. Nos ajudou, como já falei da atuação dele. E os jogadores têm que estar prontos, né? Tanto aqueles que não jogaram até agora, mesmo nesse início, ou que estão no campeonato estadual, que tem jogado mais do Sub-23, tem que estar pronto, porque caso a gente precise, o futebol é muito dinâmico. Eu sempre falo isso para eles, tem que estar pronto a todo momento para dar conta depois quando for chamado em causa. Pergunta do Guilherme Moreira, do Globoesporte.com. Você surpreendeu na escalação e, mesmo na primeira vez com a formação, foi bastante competitivo. O time, contudo, ainda teve dificuldade para criar. Como você visualizou a construção ofensiva e quer saber também se você pretende ter essa mesma formação na volta? Gostei do jogo, gostei da nossa fase ofensiva, o time não teve pressa, procurou fazer posse até achar o momento certo de nós verticalizarmos, não acharmos uma bola em profundidade, algumas jogadas saíram, lógico que depois vamos ver com calma e os ajustes são feitos sempre depois das partidas para que a gente corrija e não só corrija, mas repita coisas boas também para o jogo de volta, para o jogo da final em São Paulo. Em relação aos 11, aquilo eu nunca faço eu preciso vê-los recuperados fisicamente primeiro, nós vamos estudar novamente esse jogo, é um jogo de volta, e depois sim, mais perto de quarta-feira, é que nós vamos definir quem serão os 11 que irão começar. Pergunta do Robson de Lazari, da Rádio Transamérica. O pênalti cometido pelo Marcinho no último minuto dos acréscimos era evitável? Qual o sentimento de levar um empate logo no finzinho? Eu até recebi algumas notícias que o pênalti é duvidoso, eu preciso ver. O que a gente pede muito é uma atenção muito grande. Primeiro temos que ver com calma como essa jogada foi chegar até o último terço nosso, como ela foi chegar dentro da área, né? E ver ali como foi o lance. Preciso ver com calma, estava longe ali, gente na minha frente, então eu preciso analisar com calma para depois para eu ter uma ideia, uma resposta mais precisa para você. Pergunta do Júlio César Ruth, da Rádio Cidade. Ele
fala aqui algumas coisas que já falamos aqui sobre o Rômulo e ele pede para você avaliar esse momento da temporada com o trabalho em conjunto com um grupo de aspirantes que disputa o estadual. Um trabalho conjunto, estamos perto. O Wesley, agora que está no comando, muito próximo também das nossas necessidades, algumas ausências de jogadores, como já falei, por lesões. O Julimar, no caso, foi positivado também. A gente está muito se falando sempre para nós unirmos os nossos treinos e estarmos atentos também, porque são jogadores que vêm jogando e nas necessidades a gente vem trazendo, não só para os jogos, mas para os treinos também. Já jogou o Davi comigo, já tinha jogado o Reinaldo, enfim. A gente está super atento aí nos dois elencos, né, na verdade, os jogadores que têm feito mais o estadual e o do elenco principal. Pergunta do Gabriel Amorim, da Rádio da Bola. Valentim, por que você optou pela entrada ao lado do Zé Ivaldo, do Nico Hernandes, que é um zagueiro, e não optou pela entrada do Pedrinho, que já é um lateral esquerdo de ofício? Ali já estava terminando o jogo, nós ganharíamos também com a bola aérea, né? Então, por isso a ideia de colocá-lo. O Abner pede para sair, né, porque estava com cãibras, até segurei o máximo ali, tem até uma jogada ali de ataque que ele se levanta rápido, mancando. Então, é o fato só de nós defendermos melhor, porque o Pedrinho é um jogador mais ofensivo, e nós sabíamos que o Palmeiras tem jogadores ali perigosos pela beirada, tem o Dudu, tem o Rony, jogadores perigosos. Era a ideia de manter, terminando o jogo, de manter um setor defensivo mais protegido. Pergunta do Guilherme Almeida, do portal Rick Mais. Alberto, o Marcinho foi muito criticado pela torcida pelo pênalti cometido e foi nítido o abatimento dele no final do jogo. Como fazer para recuperar a confiança em uma situação como essa? Final do jogo, né? A partida termina ali. É lógico o abatimento dele por ter cometido a falta dentro da área, mas repito, eu queria depois ver com calma, porque chegaram algumas informações para a gente que esse pênalti pelo menos teria que ser visto pelo árbitro no VAR, coisa que ele não fez. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Dentro da proposta de jogo que o Atlético tinha para a partida, o que você entende que mais contribuiu para que os 2 gols saíssem? Nossa imposição ofensiva, de procurarmos atacar. O gol sai de uma bola parada, mas porque foi originado ali uma jogada que nós entrássemos perto da área do Everton, para que nós entrássemos com uma possibilidade de finalização. E era de nós preenchermos bem ali com os nossos laterais, com os nossos volantes que eu acabei de falar, com o Rômulo ali junto, com o Terans. Então era para nós povoarmos bem o campo ofensivo e saiu esse gol. E no segundo igual, né? A gente procurando fazer com que nós chegássemos mais perto do gol do Everton e depois ali numa jogada do Rômulo com a qualidade individual do Marlos para fazer o segundo gol. Pergunta do Fernando Rudnick, da 12 Esportes. O desempenho do Atlético hoje foi dentro do esperado para um time que só havia jogado 2 vezes na temporada? Eu já falei como esse time tem uma característica forte, é uma característica do Atlético, um time de uma imposição física muito grande, um time que sabe aproveitar bem o fator arena aqui em Curitiba, e a ideia era essa. Nós temos que lembrar que do outro lado tínhamos nessa partida o campeão da Libertadores, um dos times mais fortes da América do Sul, um time que voltou aplaudido aí mesmo com a derrota para o Chelsea. Então, o Atlético está de parabéns pelo jogo que fez, mesmo, lógico, com esse sabor ruim de eles terem empatado, faltando o jogo aí para 1 minuto e pouco, nem 2 minutos, acredito eu, pelo que eu olhei rápido ali. Mas, o que eu falei, o importante agora é recuperarmos bem, porque temos esse segundo jogo para definirmos lá em São Paulo. Pergunta da Nádia Moá, da TV Globo.
Como é ver o Marlon entrando e fazendo um gol em 10 minutos? E o que falar sobre o Santos? O Santos a gente já sabe, né? É uma certeza do futebol brasileiro, um jogador de seleção brasileira. A sua qualidade, a sua frieza, é um dos nossos líderes aqui no elenco. O Marlos, algumas jogadas que vocês viram ali no jogo, com os minutos que ele jogou, ele já vinha fazendo nos treinos. O que a gente sabe é que ele ainda está se adaptando, ele está entrando em forma, e jogador hoje, independente da qualidade técnica, ele precisa do seu condicionamento físico, e ele está ganhando isso aos poucos nos treinos, treinou muito antes de treinar com o grupo principal, com o elenco todo, vinha fazendo 2 períodos para se aproximar, para encurtar o quanto antes essa condição física. Mas a qualidade técnica dele, a gente já estava vendo ali algumas vezes nas nossas sessões de treinos. Ok, obrigado. Obrigado, boa noite.